Gente, boa tarde para vocês, tudo bem? Sim. Hoje nós vamos começar o nosso sétimo assunto. E mais uma vez, meus amigos, a gente vai voltar o nosso olho para a história, mas ao mesmo tempo geograficamente para o nosso país. A gente vai falar hoje, gente, de uma das regiões mais encantadoras do Brasil, mas ao mesmo tempo uma das mais desconhecidas. É um lugar que, se eu tivesse dinheiro e eu não tenho dinheiro, eu conheceria. As pessoas falam muito em conhecer Paris, conhecer a Grécia, conhecer o Egito, são lugares que eu também gostaria de conhecer. Mas vocês bem sabem que aqui dentro do Brasil existem lugares maravilhosos. O Brasil, para quem não sabe, é um continente. Quando você pensa, por exemplo, em Europa, a Europa, gente, é um continente pequeno. Se você estiver na França, olha o que eu vou falar. Se você estiver na França de manhã e você pegar um trem, você passa por vários países europeus antes de chegar às 5 horas da tarde. Alto. A Europa é tão pequena que um dos menores países de lá, né, Luxemburgo, faz fronteira com a Bélgica, com a França, se não me engano, com a Alemanha também. É um continente pequeno, né? O Brasil não. O Brasil é um continente imenso. O Brasil tem uma biodiversidade imensa. E, para resumir, o lugar que eu quero conversar com vocês, meus amigos, é exatamente sobre, todo mundo aqui conhece, a floresta amazônica. Quando você pensa em floresta amazônica, o que você pensa exatamente? Um tapete verde, não é isso? É. Você pensa num lugar extremamente arborizado, um lugar com uma população extremamente pequena, um lugar que a gente pensa assim, é um lugar que praticamente é inabitado, correto? Eu pergunto para vocês, será que em termos históricos, aquela região do planeta sempre foi tão desabitada? Será que aquelas florestas que estão lá realmente são florestas virgens? Primeira informação para vocês, 60% da floresta, eu estou falando 60% da floresta amazônica, as árvores que estão lá, elas estão lá pela mão humana. Aquela região que a gente chama de floresta amazônica hoje, gente, é uma região densamente povoada há 11 mil anos atrás. Ali viveram vários povos que construíram culturas extremamente valiosas. Mas é claro que para a gente falar sobre tudo isso, não tem ninguém vivo que está contando para a gente. Qual é o ramo da ciência que trouxe para a gente essas informações? Arqueologia. Inclusive a história, ela vai se servir da arqueologia para construir o quê? A sua narrativa, o seu conhecimento histórico sobre a Amazônia. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Não esqueçam, meus amigos, a arqueologia é uma ciência que lida com um tipo específico de fonte. Aquela fonte que nós pegamos, aquela fonte que nós vemos, as fontes materiais. A arqueologia, meus amigos, é a ciência que trabalha com o quê? Com fonte material. Trabalha com fonte oral? Não dá. Deu para entender o que eu estou falando, senhores? Mais do que isso, a arqueologia, meus amigos, assim como quase todas as ciências, ela tem um caráter o quê? Investigativo. Gente, um arqueólogo, ele é praticamente um policial investigador. O arqueólogo é aquele cara que acha as pistas, acha as fontes e tenta montar o quê? Um quebra-cabeça. Eu lembro que quando eu era muito jovem, eu ainda sou jovem, mas quando eu era mais jovem do que eu sou hoje, eu gostava muito de ler um livro de uma autora chamada Agatha Christie. Adorava os livros dela, eram livros policiais. Era aquele livro que você lia ele todinho para saber no final quem era o assassino. Então o investigador, ele vai pegando o quê? Várias peças, várias pistas e vai tentando chegar ali a uma verdade. Deu para entender? Sim. A arqueologia, ela faz basicamente isso. Só que é interessante dizer isso para vocês. A arqueologia, meus amigos, ela não serve às perguntas do passado, ela serve às perguntas do presente. Quem faz as perguntas para as fontes não é quem está morto, é quem está o quê? Vivo. Então percebam, a arqueologia, ela investiga o passado, mas as perguntas são do presente. Assim mesmo é o historiador. O historiador, por mais que ele fale do passado, as perguntas que ele faz para o passado tem a ver com o quê? Com as suas inquietações do presente. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Hoje,
vários historiadores estão voltando para estudar o passado, com perguntas diferentes. Antes se perguntava assim, quem eram os homens que eram os líderes? Hoje você tem livros que falam assim, a história das mulheres na Idade Média. Quando você quer investigar a mulher na Idade Média, isso é uma pergunta do passado ou é uma pergunta do presente? No passado, quem queria saber das mulheres na história? Não se falava disso. A história do preto, a história da população preta no Brasil colônia. Eram perguntas que não se fazia, porque nós entendíamos que quem contava a história eram os europeus brancos. Agora nós temos a história dos quilombos. Então percebam, quem olha para o passado é o presente. Não é o passado que olha para si mesmo, é o presente que olha para o passado. Assim como no futuro, meus amigos, vão olhar para a gente vai ser o passado. Vocês já pensaram que daqui a exatamente 80 anos, sabe o que vai ser cada um de nós aqui? Um nome numa lápide. Nós todos, nós teremos um nome numa placa. Daqui a 80 anos, todos nós. Eu vou primeiro, vocês vêm depois. E eu vou estar esperando por vocês. Tudo bem, senhores? Alguma dúvida? Ficou chateada. Eu percebi um olhar assim, tipo, vou morrer. Que desgraça. Vamos continuar? Só que agora percebam um outro raciocínio que eu quero trazer para vocês. Entendam o seguinte, se eu escrevo uma carta para alguém, ou eu faço um registro histórico, eu tenho uma intenção. Vocês concordam comigo? Sim. Quando, por exemplo, eu faço um registro de casamento, uma certidão de óbito de nascimento, isso tem uma intenção. Provar que uma pessoa nasceu, que uma pessoa morreu, certo? Então, quando o historiador ele acha uma certidão de nascimento, ele sabe a intenção de quem escreveu. É mais fácil investigar, não é? O arqueólogo ele não conta com isso. Sabe por quê? Aquilo que ele encontra não foi feito com intencionalidade de ser achado depois. Ele vai encontrando coisas que foram produzidas por acaso. Então, por exemplo, quando ele encontra um pedaço de louça, cerâmica, a pessoa que fez aquela cerâmica falou assim, eu vou deixar aqui para alguém achar depois? Mano, a pessoa usava aquilo ali na sua vida e simplesmente por algum motivo aquilo foi preservado. O que eu quero dizer? Que os registros do arqueólogo, eles não têm contexto e não têm intencionalidade. Ele que vai ter que descobrir. Deu para entender? Isso torna o trabalho ainda mais difícil. Por quê? Porque eu posso achar qualquer coisa aleatória, eu posso achar a tampinha dessa garrafa. O cara que fez essa tampinha de garrafa, ele fez isso aqui ser um registro histórico? Então quem vai ter que descobrir a intencionalidade disso aqui? Isso. As pessoas falam de mim como se fosse um bicho, né, mano? Eu ouço isso. O Edivano tá ali, o Edivano... Parece que estão falando de um animal, uma pessoa ruim, uma pessoa que vai brigar. É ruim isso, não é, filho? Tá bom. Alguma dúvida, senhores? Agora eu quero falar com vocês sobre a arqueologia e a região amazônica do Brasil. Meus amigos, nós vamos usar um nome para essas populações. Populações, eu queria que aquela menina me ajudasse. Como que é o nome dela ali? Como que é? Chama ela aí. Olha, Eduarda, como que é o nome dos povos que existiam aqui há muitos anos atrás na região amazônica? Povos pré-cabralinos. Gente, se você tiver domínio da língua portuguesa, eu não preciso explicar para vocês por que esses povos se chamavam povos pré-cabralinos. Alguém pode me explicar? Porque vieram antes da chegada de Pedro Álvares Cabral. Fale de novo. Fala de novo, é isso mesmo. Porque eles são povos que estão aqui antes da chegada de Pedro Álvares Cabral. Nós sabemos que Pedro Álvares Cabral chegou aqui em 1500, correto? Então, que nome que nós damos para os vários povos que ocuparam o Brasil inteiro e a região amazônica? Povos pré-cabralinos. Povos anteriores, pré quer dizer o quê? Antes. Povos antes de Pedro Álvares Cabral. Vocês sabiam que teve um passado não muito distante? Tinha um outro nome. Sabe o nome que se falava? Povos pré-históricos do Brasil. Como a palavra pré-história a gente já sabe que é uma palavra preconceituosa, qual é o novo nome que colocaram? Povos pré-cabralinos. Tudo bem até aqui? A gente vai falar dos povos pré-cabralinos, eles existiram no Brasil todo. Por exemplo, o sambaquis é um povo pré-cabralino. O povo tupi que aqui morava era um povo pré-cabralino. Mas nós vamos falar dos povos pré-cabralinos da região amazônica.
amazônica. Pra gente acabar a aula, eu não quero mais falar sobre isso porque tem pessoal aí fazendo prova. Eram pessoas, grupos que viviam na região amazônica. Pergunta: povo pré-cabalino é só um povo? Ou são vários povos diferentes? Vários povos diferentes. É uma única cultura? Não. Não, são culturas absolutamente diferentes. Alguma dúvida em relação a isso? Não. Agora, eu ia parar, mas eu quero falar só isso aqui rapidinho com vocês. Vocês acham que o solo, a terra da floresta amazônica, é um solo muito fértil ou é um solo pobre? Muito fértil. Hã? Fértil. Você acha que é o quê? Você acha que é o quê? Fértil. Você acha que o solo da floresta amazônica é um solo muito fértil ou um solo pobre? Pobre. É fértil tanto para plantas e tudo mais, quanto para minérios. Porque a Amazônia basicamente é... Não, peraí, calma. Quando a gente fala fértil, é nascer vegetal. Agora, se eu pensa assim, é um solo rico de minérios, aí é outra coisa. Mas eu estou falando fértil, fértil mesmo. Aí é. É fértil ou não é? Sim. Sim. Gente, o solo da floresta amazônica, ele é fértil para aquela floresta ali, mas se você derrubar e quiser plantar alguma coisa, você vai ter dificuldade. Não é um solo fértil no sentido de que o que planta nasce, não é. Por isso a grande preocupação de você fazer o quê? Quando você desmata, porque você tem muita dificuldade, porque a gente está falando de um solo que ele não é um solo tão rico assim. Mas acredita que eu vou dizer para vocês. Existe na Amazônia um tipo de solo, eu ia falar esse tempo, não vou falar agora, um tipo de solo que ele vem gente de todo o mundo estudar. É a famosa terra preta da Amazônia. É uma terra absolutamente fértil, é uma terra absolutamente poderosa. E vem gente do mundo todo estudar a terra. Seria algo parecido com os mangues? Aquelas terras dos mangues? Parecido, mas vou chegar lá. É uma terra muito poderosa e muito fértil. Durante milênios, o que se acreditou? Que aquela terra preta era uma composição da própria natureza. Hoje nós sabemos que isso não é verdade. Sabe por que tem aquela terra preta em várias regiões da Amazônia? Ação humana. Seres humanos que comiam coisas orgânicas, jogavam no chão, enterravam. Os milhares de anos foram passando e aquilo foi gerando uma terra com uma coloração preta, altamente fértil. Detalhe, havia uma discussão se os povos pré-cabralinos deixaram essa terra sem querer, tipo jogou no chão sem querer e foi criando. Não, hoje tem estudo que diz que eles faziam isso de maneira intencional para fortificar a terra. Deu para entender? Alguma dúvida, senhores? Então percebam que quando a gente fala, a gente tem um pensamento eurocêntrico de achar que o conhecimento, a sabedoria, a técnica vem da Europa. A gente tem essa ideia de achar que o que é civilizado é europeu. Os povos, gente, pré-cabralinos eram povos extremamente inteligentes. Eles entendiam a floresta com uma sabedoria que nós não temos até hoje. Pode ver. Qual que é a relação que nós temos com a floresta? É uma relação saudável? É uma relação de respeito? Não. Os caras conseguiam se sustentar com a floresta e ao mesmo tempo manter o negócio vivo, sem agredir tanto. Deu para entender? Eu vou explicar na próxima aula, meus amigos, que eles faziam até ilhas no meio do rio, artificiais. Para quê? Para conter a enchente e para criar mais terra fértil para eles. Deu para entender, senhores? Alguma dúvida? Paramos por aqui. Muitíssimo obrigado a todos e a todas.